Então vamos lá, vamos começar aqui com a parte da base das flat colors. Primeira coisa, sempre que eu abro um arquivo, eu dou uma olhada em que formato ele está. Esse caso ele está grayscale, eu transformei ele em RGB, porque a gente precisa das cores para a gente pintar. Sempre verifique isso. Outra coisa é, se eu pintar, eu estou aqui no meu background, eu vou acabar passando a cor por cima do desenho. Então eu dou uma maximizada aqui, aproximo para a área que eu vou trabalhar. E aí o que eu vou começar a fazer? Primeiro, eu vejo a qualidade do traço. Esse traço aqui, a resolução não está super alta, mas para o nosso estudo funciona. E eu vou fazer o seguinte, eu duplico o meu background, eu deixo ele em Multiply, porque ele vai deixar o branco transparente e o preto evidente. Renomeio ali o meu layer para desenho. E aí no layer de baixo eu chapo com a cor branca, que na verdade não é o layer, é o background. Isso vai permitir que eu crie layers e eu pinte, olha só, com o traço isolado, porque o Multiply por cima de todo mundo ali no desenho vai permitir que as cores fiquem ok na parte de baixo. Então é o formato básico que eu trabalho. E aí eu posso criar quantos layers eu quiser, que as cores estarão de forma isolada ali para eu poder fazer. E agora o que eu vou fazer é começar a fazer a base. O que é essa base? Eu vou começar a separar personagem do fundo, os elementos da roupa, da pele e assim por diante. Então aqui eu estou buscando um pincel redondo, 100% hard, as bordas rígidas ali, sem ser aquele airbrush que é mais suave, e tudo 100% opacidade, flow, porque eu vou começar a chapar as áreas que eu quero. Às vezes eu posso fazer um desenho próximo daquilo da onde eu tenho que selecionar, então aqui eu vou isolar a personagem, para eu poder trabalhar depois os elementos, e eu vou fazendo dessa forma, eu vou pintando em algumas áreas aqui o que eu quero fazer. Isso é para me ajudar a visualizar o processo da área que eu tenho que pintar. Depois disso eu vou aproximar e aí sim eu vou começar a pegar a ferramenta de laço e começar a selecionar as áreas e chapar com uma cor ali, com o atalho do Ctrl Delete ou do Alt Delete, dependendo da cor que você quer fazer. No caso eu estou chapando com o Alt Delete para ter a cor ali marrom, laranja do primeiro plano. E aí eu vou selecionando as áreas e chapando. Se você não viu a parte de ferramentas, veja, porque é onde eu falo dos atalhos e como é que eu fiz esse processo. Eu sempre seleciono baseado mais ou menos como se eu estivesse na parte central da linha. Não é nem na borda de dentro nem na de fora, é na central para facilitar esse meu processo de execução. Eu poderia dar um zoom mais perto, estou fazendo uma certa distância que para mim estava confortável, mas você pode sempre fazer isso de mais próximo. Lembra de pensar no todo. Eu vou pensar na personagem como um todo para depois eu trazer para ela os elementos aqui de separar roupa, pele, olho, boca, etc. Às vezes eu volto e uso também o pincel. Então em alguns momentos o pincel é mais prático. Olha só, então tudo bem que o vídeo aqui nesse processo ele está acelerado, mas eu consigo fazer isso de uma forma relativamente rápida. Lembrando que o processo de fazer a base é o processo mais demorado, mas o tempo que a gente usa aqui, vamos dizer assim, que a gente gasta nesse processo, vai facilitar e muito na hora de fazer luz e sombra e separar os outros elementos. Coloquei o olhinho ali só para ter uma cor de que ali é um tom, é a personagem. Eu vou criar um layer agora, ó, chapei o fundo para ter o fundo separado. Então num layer eu tenho o fundo, no outro layer por enquanto eu tenho a personagem. Agora eu vou começar a separar os elementos dessa personagem. Ó, fiz a capa e agora eu criei o Clipping Mask que eu expliquei nas ferramentas. Por quê? Eu quero vincular um layer à informação da personagem. E agora eu vou começar a selecionar a parte de roupa. O legal do Clipping Mask é que ele permite que algumas partes da seleção que sair para fora da personagem, eu não preciso ficar ajustando com a borda, porque eu já tenho o Clipping Mask no formato da personagem. Então a base ali de baixo é a base que está segurando essas áreas externas da personagem. Outra coisa que eu citei, eu uso cores nesse momento mais berrantes, bem diferentes, porque eu estou diferenciando as áreas. Depois eu vou fazer um ajuste para que as cores fiquem mais fiéis.
Lembrando que para cada área dessas, como armadura, espada, cabelo, eu estou usando um layer diferente. Isso vai facilitar esse meu processo de seleção e pintura. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero isolar independente do Clipping Mask. O Clipping Mask nesse momento me ajudou. Olha lá, quando eu duplico o meu layer, tem umas áreas que eles estão vazadas. Então o que eu faço? No layer que eu quero tirar esse excesso, por exemplo, da área da espada e do escudo, eu clico na seleção dessa área e com Ctrl Alt clique eu vou na base da minha personagem e tiro o excesso de seleção. Ele faz isso quando a gente tem uma seleção ativa e uma outra área para ser selecionada ou desselecionada, eu estou fazendo uma intersecção de seleções. Pode parecer complexo, mas não é. Lembrando, eu dei um Ctrl clique no layer, com Ctrl Alt clique eu vou na base principal, que no caso é a separação da personagem. E aí toda a área externa vai sumir. Se você tiver dificuldade, não precisa fazer assim. Você pode fazer mais na mão mesmo, de selecionar as áreas que você não quer daquela informação do layer e deletar ele. Então aqui eu comecei com o Clip Mask, eu até poderia continuar usando ele, mas eu optei por soltar os layers e acertar esses excessos da cor base. E aí cada layer vai ter a sua forma original isolada, então acompanhando certinho a silhueta e o corpo da personagem. Aqui eu estou fazendo uma área que eu peguei uma referência de uma opção de roupa, onde umas áreas é mais prateado e outras áreas têm essa coisa dourada. Então eu estou na mão aqui, ó, selecionando as áreas que eu quero. Eu dei essas pinceladas iniciais para eu marcar por onde é que eu vou passar. Essa é uma parte complexa no quadrinho que a gente tem que ter essa leitura de elementos. Então é sempre aproximando e afastando para que a gente consiga visualizar isso de forma melhor.
E depois que eu tenho todas as cores chapadas, o que eu faço? Eu dei um Ctrl U, chamado Hue Saturation, e eu faço uma correção das cores que eu quero. Agora eu vou pôr um tom de pele, eu vou pôr, aqui eu estou fazendo uma correção que eu deixei umas informações grudadas e eu quero deixar separado. Então eu selecionei para ficar junto com um elemento mais cromado, ali, mais dourado, aliás. Então sempre que eu quero corrigir uma cor, eu seleciono ela, vou no layer onde ela está, por isso que eu estou separando tudo em layer, esses elementos, e aí eu faço, se eu quiser, eu dou um Ctrl U e corrijo. Dependendo da complexidade da nossa página, gerar muitos layers pode ficar difícil de lidar com elas. Basicamente eu faço, depois vocês vão ver, uma pasta para ter o fundo e uma pastinha de layers para ter o personagem. E aí eu deixo essa base num layer só com todo mundo, e aí quando eu preciso eu uso essa base para selecionar com a varinha mágica as áreas que eu quero, e em outro layer eu trabalho luz e sombra. Então é um processo que tem vários caminhos. Eu busquei aqui de certa forma que é mais simples, por mais que não pareça, que exige uma complexidade aqui, né? A cena ela tem muito detalhe, tem cenas que vão ter menos detalhes, vai ser mais fácil de lidar, mas olha só, eu estou deixando tudo basicamente organizado em layers, seguindo elementos, para depois, vocês vão ver na parte de luz e sombra, isso aqui facilitar a minha vida. Faltam uns detalhezinhos aqui, estou acertando, não tinha terminado de fazer a base e vou completando eles. Nesse caso, tem hora que o baldinho funciona bem, tem hora, como eu expliquei nas ferramentas, que ele não pega todos os detalhes e a gente vai na mão, ou com o pincel ou com ferramenta de seleção. Já que eu terminei a personagem, agora eu vou aqui no fundo e começo a ajustar, Ctrl U, e vou mudando as cores e criando mais layers para ter os outros elementos.
Agora eu tenho uma pasta com o fundo, vou colocar todo mundo com um Shift selecionado aqui nos layers, coloco todo mundo numa pastinha personagem e eu tenho isso separado. Não é uma regra, mas é a forma como eu gosto de trabalhar. Deixo o traço separado, uma pasta de base do personagem e uma pasta de base com o fundo. E aí eu tento deixar isso bem enxuto.